Um céu que dá a oportunidade de escolher a vida, de escolher Cristo. E vive também debaixo das propostas, tentações, opressões do mesmo inferno que todos aqui, que tentam trazer o pecado, a morte. Eu peço ao Senhor que guarde o coração da Luísa, para que ela escolha sempre a vida, que ela ame e honre ao Senhor, e que ela floresça e frutifique muito, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Usa a vida dela agora, libera sobre nós tudo o que o Senhor planejou, através da vida da Luísa, nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Quem concorda diz? Amém. Lu, pode aplaudir a Jesus. Deus abençoe. Lu, se preocupa com o tempo que Deus te der, você ministra, tá bom? Não passa de 1h30, por favor. Amém. O título que o Senhor colocou no meu coração é Marcas de Confiança. Então, existem algumas marcas na nossa vida, marcas de alegria que o Senhor coloca, ou marcas de dores, mas que vão florescer, para que o Senhor venha a ser engrandecido e exaltado através da nossa vida. E hoje a gente vai entender quais são essas marcas e o que o Senhor fez, porque Jesus também carregou uma marca por nós. E a gente vai começar iniciando em Jeremias, capítulo 18. Então, em Jeremias capítulo 18, começando pelo versículo 1, vai dizer assim: O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então, eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava outro barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O Senhor manda Jeremias até esse local onde fazem pote de barro, para nos ensinar que nós seremos moldados pelo Senhor, para nos ensinar que não importa as suas falhas, não importam as suas imperfeições, você pode ser moldado pelo Senhor. E aqui fala que quando esse barro quebra, o oleiro ele molda de novo. Ele faz do início, ele faz do começo. Assim o Senhor pode fazer na nossa vida. Muitas vezes a gente vai ser marcados por circunstâncias que vão nos abalar, que vão nos deixar tristes. Mas o Senhor vem para nos dizer que Ele pode nos moldar, que Ele pode fazer tudo novo, assim como Ele faz com o barro. Assim Ele pode fazer na nossa vida. Então nós vamos estar sempre marcados por algo. Hoje eu acredito que a gente já foi marcado pela presença do Senhor. Nós estivemos em uma atmosfera incrível e o Senhor já marcou a minha vida e eu acredito que marcou a vida de vocês também. E no nosso dia a dia a gente passa por muitas circunstâncias que nos marcam de várias formas. Pode ser uma marca na sua saúde, uma marca na sua casa, uma marca no seu trabalho, uma marca na sua escola. E nós vamos sempre estar marcados por algo. Mas a nossa maior marca precisa ser a palavra. A nossa maior marca precisa ser o amor de Deus que nos alcança todos os dias. E se essa não é a nossa principal marca, então qual tem sido? E Jesus, ele foi marcado. Deus, ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de entregar o filho dele numa cruz para que a gente pudesse voltar a ter acesso, para que a gente pudesse voltar a falar do amor dele, para que a gente pudesse ter uma conexão de verdade com ele. A marca que Jesus escolheu ter não parou naquela cruz. A marca que Jesus escolheu ter, ela continua conosco. A marca que Jesus escolheu ter é uma marca de amor, é uma marca que nos alcança, é uma marca que vai além das nossas vidas, mas é uma marca que transmite vida por onde nós passarmos. Em Mateus capítulo 27, no versículo 37,
vai falar assim: puseram acima da sua cabeça uma tabuleta, onde estava escrito como acusação contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Uma tabuleta é como se fosse uma tábua mesmo, que era como eles colocavam a acusação da pessoa que estava sendo crucificada. E além de Jesus ter tido marcas de crucificação em seu corpo, marcas de coroa em sua cabeça, ele também teve essa marca. A acusação dele estava acima da sua cabeça. Então as pessoas passavam e olhavam aquilo que Jesus tinha feito. As pessoas passavam e viam o seu corpo machucado, viam as marcas que ele carregava. Mas a marca mais profunda que ele estava deixando era o acesso. O Senhor deixou o acesso para nós hoje. Ele deixou algo muito mais importante. Então, a marca que a gente precisa carregar é essa. A marca que a gente precisa carregar todos os dias é uma marca de decisão, é uma marca de confiança, é uma marca de decidir avançar com o Senhor, independente da circunstância. E ainda no capítulo 27, só que no verso 51, vai dizer assim: então, a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitados. Ou seja, naquele momento em que o véu foi rompido e o acesso entre o Senhor e nós foi estabelecido, pessoas começaram a ressurgir, pessoas começaram a engrandecer o nome do Senhor, porque pessoas começaram a ter o acesso de verdade. Quando eu e você decidimos caminhar com Jesus, ainda que a gente não veja o que está acontecendo, ainda que a gente não entenda, isso acontece na nossa vida. A gente consegue entender que Ele está presente, a gente consegue entender que os cenários à nossa volta começam a mudar. O véu foi rompido e as marcas que eram de dor se tornou uma marca eterna, de uma grande vitória. E agora nós temos esse acesso, mas onde está a nossa confiança? Então, talvez você tenha sido marcado por várias coisas na sua vida, talvez na sua infância, talvez pessoas te falaram coisas que te deixou magoado, talvez pessoas te fizeram coisas com você que não foi legal, e você vive se lamentando por conta disso, você vive como se seus dias não valessem mais a pena só por conta dessas coisas. Mas o Senhor entregou a vida dele por nós. E não é possível que seja só isso, não é possível que você vai se moldar e moldar toda a sua vida só por conta de marcas, sendo que o Senhor nos deu acesso. E você pode fazer com que essas marcas de dor transformem em marcas de testemunho para a honra e glória dele. E a gente tem um grande exemplo disso em Atos, no capítulo 16, a partir do verso 16, que vai dizer assim: certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau, que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu. Virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram às autoridades romanas e disseram: esses homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas dele e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro o jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia
e prendeu os pés deles entre 2 blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Ou seja, Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Jesus, e eles expulsaram até demônios, eles falaram do amor do Senhor por onde eles passavam, mas eles foram, de certa forma, humilhados por homens, porque aquelas pessoas não estavam reconhecendo a glória de Deus. Na verdade, elas não estavam aceitando aquilo que estava acontecendo. Mas, em meio à vergonha que eles passaram, em meio à humilhação, de acordo com os olhos naturais, eles continuaram, eles permaneceram na presença de Deus. Eles decidiram cantar, mesmo que estivessem na cadeia. Eles continuaram adorando ao Senhor Jesus. Isso nos mostra que não importa a circunstância que a gente passa, quando a gente decide continuar confiando, quando a gente decide continuar adorando, o Senhor, Ele faz, o Senhor, Ele nos escuta, o Senhor, Ele coloca pessoas ao nosso redor para escutar aquilo que estamos fazendo também. Assim como os presos que estavam nas outras celas escutavam aquilo que Paulo e Silas cantavam, as pessoas que estão ao nosso redor estão vendo aquilo que estamos fazendo em meio à nossa dor. Elas conseguem ver e ouvir aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos declarando. Então, que o nosso posicionamento de filhos maduros venha a ser um posicionamento de não praguejar, mas de declarar que aquela situação pode ser mudada, que aquelas marcas podem ser marcas de alegria, podem ser marcas de testemunho, e não mais marcas de dores. E continuando, no verso 26, vai dizer assim: de repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido, então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhes trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os 2 para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Com a adoração de Paulo e Silas, mesmo no meio da dor que eles estavam enfrentando, mesmo no meio da marca que eles tinham, não só porque eles tinham apanhado, mas também marcas de dores que foram causadas nele através daquela situação que tinha acontecido na praça. Eles continuavam adorando, eles continuavam clamando, e com isso outras pessoas que estavam ao seu redor foram alcançadas através da vida deles. Pessoas são alcançadas através das nossas vidas, mas elas vão ser alcançadas de acordo com o nosso posicionamento. Se Paulo e Silas tivessem só praguejado naquela cela, se eles não tivessem orado, se eles não tivessem cantado, o que será que tinha acontecido? Talvez os outros presos não fossem crer em Deus, talvez o carcereiro não conhecesse Jesus, pelo menos não naquele momento. Mas eles conheciam a palavra de forma tão verdadeira que decidiam que iam levar vida por onde eles estivessem, ainda que fosse na prisão, haveria vida. E o carcereiro foi tocado, a sua família foi tocada. Porque quando nós estamos com vida de Deus em nós, nós transbordamos isso, nós transmitimos isso. E que essa venha a ser a nossa maior marca, uma transmissão de amor, de palavras, de fé, que vai alcançar não só as pessoas da nossa casa, mas todas as pessoas que estiverem à nossa volta. Então, a minha e a sua dor não podem nos impedir de avançar. A minha e a sua dor, elas vão nos levar para lugares maiores com Deus. E hoje o Senhor falou comigo sobre 3 tipos de pessoas em relação à confiança.
Existem aquelas pessoas que confiam em Deus e que entendem que pela força do próprio braço não consegue. Existem a segunda pessoa que ela confia em alguns momentos, mas em outros momentos ela não confia tanto. Mas existe a pessoa também que não confia em nada. E em qual você se encaixa? A confiança é muitas vezes não entender o que está acontecendo. A confiança é não ver de fato para onde você está indo, mas é uma decisão. Quando o Senhor fala, vai, mas você fica, meu Deus, como assim vai? Vou para onde? Mas você diz sim para o Senhor, e aí Ele começa a te mostrar o caminho. Vou dar um exemplo do que aconteceu esses dias. Recentemente eu fui para um casamento, e na hora de voltar, a gente passou por uma estrada onde não tinha sinal. E não tinha como a gente voltar para casa sem o sinal, né? Então, só que também não tinha como a gente ficar ali parado. Então, o carro ele tinha que se mover, ele tinha que ir para algum lugar, tinha que procurar um sinal. E a gente continua avançando com o carro até que encontramos um sinal e seguimos a rota para nossa casa. E isso nos ensina que não adianta a gente ficar parado esperando que algo aconteça. Se você não se mover, se você não caminhar, as coisas não vão simplesmente cair do céu. Então, quando o Senhor ele fala alguma coisa, quando o Senhor ele te entrega uma palavra, você tem que avançar, você tem que continuar, você tem que entender que o sinal de Deus já é o bastante e que você tem que se mover através disso. E aí, um outro exemplo é que no domingo passado, eu descobri que eu ia pregar, né? E aí, na hora que eu descobri, eu fiquei tipo... E aí, na hora que eu descobri, eu fiquei tipo assim, meu Deus, como assim eu vou pregar? E aí eu até dei risada, porque eu achei que era brincadeira, mas não era, pelo visto. E aí eu fiquei muito nervosa no momento, mas eu pensei, não, beleza, se é o Senhor que está chamando, o Senhor vai fazer algo e o Senhor vai me dar uma palavra. E beleza, eu fui para minha casa, estava tranquila, meio nervosa, mas estava tranquila. E aí, na hora de fazer uma devocional, eu estava orando, tendo um momento com Deus, e eu não orei especificamente para a palavra de domingo, eu só estava fazendo o meu devocional normalmente. E foi quando o Senhor ele começou a ministrar sobre essa mensagem. Ele me deu um tema, que é esse, marcas de confiança. E aí eu fiquei pensando nisso, e ao decorrer da semana eu fiquei orando. E aí quando foi ontem à noite, né, eu coloquei em prática tudo aquilo que ele tinha falado comigo, anotei e tal. E o que isso significa? O Senhor, ele me deu um direcionamento para pregar hoje aqui. E eu disse sim. Eu não sabia o que ele queria falar, eu não sabia como isso ia acontecer, mas eu decidi dar um passo de fé. Eu decidi que eu não ia mais me mover pela minha vergonha, pelo meu medo, pela minha timidez, mas que eu iria confiar no Senhor. E ainda que eu não soubesse exatamente o que ele queria ministrar, eu coloquei a minha confiança nele. E quando a gente coloca a nossa confiança nele, o Senhor ele vai mostrando o caminho, ele vai colocando o chão para que a gente possa pisar. Quando a gente coloca a nossa confiança nele, ainda que a gente não enxergue o que está acontecendo, ainda que os olhos humanos não vejam, o Senhor vê, o Senhor mostra, o Senhor ele é capaz de fazer as coisas que a gente nem sequer imagina. Então, ainda que muitas áreas da sua vida você não esteja enxergando o porquê ou como isso vai acontecer, que nessa noite você venha a entender que se o Senhor te deu uma palavra, que se o Senhor te deu um direcionamento, é só você dizer sim, é só você avançar, é só você crer e o mais Ele vai fazer na sua vida. E através disso nós podemos entender que o Senhor é a direção. O Senhor, Ele vai nos trazer uma palavra e a gente tem que decidir se vai ou se não vai. E quando você decide que vai, quando você decide que Ele é a base da sua vida, quando você decide que vai ter um relacionamento com Ele de verdade, Ele vai te mostrando as coisas ao decorrer do seu dia, ao decorrer do seu mês, Ele vai mostrando para você. Então, talvez muitas de nossas dores ou preocupações
não se curam ou não mudam porque a gente não dá um passo. Às vezes o Senhor fala tanto conosco e a gente fica parado esperando que Ele fale mais. Ele fala tanto conosco e a gente fica, será que é isso mesmo? Será que tá certo? Será que não é coisa da minha cabeça? Mas quando o Senhor fala, Ele é claro, Ele é específico. Quando o Senhor fala, não há dúvida de nada. Então, se o Senhor já te mandou que você se mova para fazer determinada coisa, Ele vai te dar clareza, Ele vai te dar confiança, Ele vai te mostrar o caminho de verdade. E que hoje a sua maior marca e a minha maior marca seja marcas que o Senhor vai nos dar, que sejam marcas de confiança, que não sejam mais marcas de dúvidas. Quando o véu foi rasgado, a graça do Senhor nos alcançou. O pecado que nos separava do amor de Deus, o pecado que nos separava do acesso, ele já não separa mais. Então, não deixa que as suas próprias desconfianças, não deixa que os seus próprios achismos sejam maiores que a glória de Deus, porque Ele sabe aquilo que nós precisamos, Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Então, quando a desconfiança vier, quando o medo vier, quando a dúvida vier, que você venha dizer, não, eu confio, Senhor, eu vou dar um passo, eu vou fazer algo com confiança mesmo. E aí Ele vai começar a moldar a sua vida, Ele vai começar a mudar os cenários, porque você decidiu dar um passo. Nem que seja um passo, mas que você decida fazer isso pelo Senhor, decida fazer isso por você nessa noite. E as suas declarações de fé têm o poder de mudar a história da sua vida, tem o poder de mudar a história daquelas pessoas que te cercam. Então, quando você fala algo, quando você manifesta algo com as suas palavras, isso tem o poder de trazer vida ou morte para a sua vida, tem o poder de trazer vida ou morte para a sua casa. Quando você está em um momento de desconfiança, as coisas, a sua família necessariamente vai entender isso, a sua família ela vai acompanhar todo esse processo com você. Mas quando você decide confiar, todos aqueles que estão na sua casa, eles vão ver isso através da sua vida, porque você transmite aquilo que você carrega. Então, que a sua maior transmissão venha a ser uma confiança verdadeira. Em Mateus, capítulo 15, no versículo 21, vai dizer assim. Mateus 15, 21. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou, Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram, mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu, eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse, Senhor, me ajude. Jesus disse, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela foi curada. Naquele primeiro momento em que a mulher chamou por Jesus, ele não respondeu. E os discípulos que estavam em volta falaram que a mulher estava atrapalhando, que ela estava gritando, que Jesus não deveria responder, que deveria mandar ela embora. Muitas vezes, quando nós pedimos algo para o Senhor, talvez Ele não te responda de imediato, no mesmo momento em que você pediu. Mas quando você decide de verdade buscar por aquilo, uma hora a resposta vem. Aquela mulher, ela decidiu não ficar parada. Ela percebeu que Jesus não tinha respondido e ela decidiu avançar. Ela decidiu se render aos pés dele. Muitas vezes o que falta em nossa vida é uma rendição. Muitas vezes o que falta em nossa vida é um clamor. Se aquela mãe não tivesse orado, se aquela mãe não tivesse buscado por Jesus de verdade, será que a filha dela teria sido curada naquele momento? Será que teria acontecido com a filha dela? Mas uma mãe
tem poder, uma mãe pode profetizar, uma mãe pode clamar pelos seus filhos. E a vida deles podem ser transformadas de uma forma extraordinária. Assim como uma mãe pode fazer isso, você pode fazer isso pelos seus irmãos, você pode fazer isso pelos seus amigos, você pode profetizar no seu trabalho, você pode clamar por onde você passar, porque o Senhor ele está ouvindo. E quando você se lança de uma forma de verdade, quando você se lança aos pés de Jesus, ainda que os outros ao seu redor não entendam, o Senhor está ouvindo. E essa mulher disse: Jesus, as suas migalhas são suficientes para mim, porque só um pouquinho que o Senhor pode me dar já basta. Ela não está pedindo muito, ela só está querendo um pouquinho do poder de Deus. Quando você declara que você quer esse amor, quando você declara que você quer essa presença, o Senhor ele vem. Mas o nosso coração ele precisa estar inteiramente aberto, o nosso coração ele precisa estar disposto a confiar, não importa o que nós iremos passar. Quando essa mulher decidiu que buscaria por Jesus, ela não sabia o que ela poderia enfrentar. Ela não sabia se Jesus iria responder, se ele não iria responder, mas ela decidiu caminhar mesmo assim. Ela decidiu falar com ele mesmo assim. Ela decidiu que iria fazer isso pela filha dela. E que nós possamos tomar uma decisão assim como essa mulher tomou. Que nós possamos tomar a decisão de caminhar ainda que não possamos ver ao certo caminho. Que nós possamos tomar uma decisão de falar com Jesus e se entregar de uma forma verdadeira, ainda que a gente não entenda muitas coisas. Porque a realidade é que a gente não precisa entender tudo. O Senhor é um Deus poderoso e Ele é quem faz, Ele é quem mostra. E a nossa capacidade humana não é uma capacidade super grande igual a de Deus, que pode ver todas as coisas, que pode entender tudo. Então não fique esperando por visões grandiosas, não fique esperando por respostas grandiosas, porque a única coisa que você precisa é da presença do Senhor. Essa mulher recebeu presença na sua casa e a filha dela foi curada. Que você venha orar por Jesus, que você venha se render a Ele todas as vezes, e o mais Ele fará na sua vida, o mais Ele fará na sua casa, quando você decidir que vai se entregar totalmente. Amém? Gente, é isso.